Olá, meu nome é Daniel Igor. Estamos aqui para falar sobre um tema processual muito importante, que é justamente as decisões monocráticas do relator, mais especificamente em sede recursal. Pois bem, como sabemos, um dos princípios que regem o julgamento nos tribunais é justamente o princípio da colegialidade, ou seja, as decisões tomadas pelo tribunal devem ser tomadas por um órgão colegiado, ou seja, que tem mais de um julgador. Tanto é que você deve ter ouvido falar do chamado acórdão, ou seja, a decisão do tribunal chamada de acórdão, não no sentido de acordar se levantar da cama, mas no sentido de acordar e chegar a um acordo. É justamente um acordo que pode ser unânime ou por maioria entre os desembargadores. Mas no tribunal tem uma figura muito importante que é chamada de relator. E qual a função principal do relator? É justamente a função de gestão processual. Ele vai pegar o recurso, fazer um estudo mais aprofundado, conduzir esse recurso até a sessão de julgamento e levar, como eu sempre falo, mastigado. Vai deixar os seus pares cientes da questão e para que cada um possa proferir de maneira segura o seu voto, que pode inclusive ser convergente ou divergente, do relator. Mas a pergunta é, Daniel, existe alguma hipótese que o relator vai poder decidir sozinho, ou seja, sem um colegiado? E a resposta é positiva. Existem hipóteses em que a própria lei delega ao relator a competência para decidir de forma unipessoal. Essa decisão do relator, de forma unipessoal, é justamente chamada de decisão monocrática. E a lei faz isso geralmente por duas justificativas. Ou por uma questão de urgência, porque a celeridade aí, o tempo vai ser inimigo, e aí esperar que eu submeta isso ao colegiado poderia acarretar um dano, ou por uma questão até mesmo de duração razoável do processo, questão de celeridade. Exemplo de decisão monocrática do relator em sede de recurso por questão de urgência. Imagine um efeito ativo ou suspensivo requerido em sede de recurso, ou seja, uma tutela provisória recursal. Quem é que decide? O relator. Por questão de quê? De urgência. Exemplo, digamos que eu requeira ao juiz de primeira instância uma tutela antecipada. O juiz de primeira instância denega. Decisão que versa sobre tutela provisória, artigo 1015, parágrafo do instrumento. Eu agravo, eu vou requerer. Relator, o tempo é meu inimigo. Eu não posso esperar que o senhor submeta ao colegiado. Eu vou aqui demonstrar a minha probabilidade do recurso e justamente o perigo imóvel e quero que o senhor me dê o efeito ativo, ou seja, que o senhor antecipe os efeitos do provimento do meu recurso. E o relator não vai decidir o recurso, se vai dar provimento ou não provimento, mas vai antecipar os efeitos do provimento, ou seja, vai me dar uma tutela antecipada. Então, nesse caso daí, por questão de urgência, a lei autoriza que em relação à tutela provisória, e lembre-se do efeito ativo, efeito suspensivo requerido em recurso, o relator ele possa decidir sozinho. Daniel, beleza. Essa decisão monocrática ela assume um cunho interlocutório, porque ela não põe fim ao recurso. Existe alguma hipótese que o relator vai poder dar uma decisão monocrática com um cunho sentencial, ou seja, pondo fim ao recurso? E a resposta também é positiva, mas não é toda hipótese. A primeira delas é justamente a questão da admissibilidade do recurso. Como nós sabemos, o julgamento do recurso ele se divide em duas fases. A primeira é justamente a averiguação dos pressupostos recursais. Se, por exemplo, tempestividade, que é o prazo, preparo, que são as custas, regularidade formal. Se os pressupostos recursais estiverem presentes, esse recurso ele é conhecido. Se não estiverem, ele não é conhecido. Uma vez que o recurso é conhecido, eu passo para uma segunda fase, que é justamente a fase de dar provimento ou negar provimento ao recurso. Pois bem, se o relator verificar que no recurso existe um vício, ou seja, existe um defeito formal, existe a falta de um pressuposto recursal, ele pode não conhecer do recurso? A resposta é positiva, por questão da economia processual. Todavia, nós temos que estar atentos ao parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: relator, se você perceber que o recurso tem um vício, você tem que dar 5 dias para que a parte sane esse vício. Então, nesse caso aí, o relator ele não pode chegar, não conheço de imediato. Não. Antes de não conhecer, ele vai dizer, epa, recorrente tem um vício aí, sane. E aí, se o recorrente não sanar, aí que ele pode não conhecer do recurso. Aí você vai dizer, beleza, Daniel, então o relator ele pode dizer não conheço, mas desde que antes intima o recorrente para sanar o vício. Mas se o vício não for sanado? Exemplo, um recurso intempestivo, a não ser que o advogado tenha uma máquina do tempo, meus amigos, ele não vai poder sanar. Mas mesmo assim, há entendimento de que nesse caso, ele deve intimar a parte recorrente para que em 5 dias, óbvio, não vai ser para sanar, mas para que se manifeste pela questão do contraditório democrático, processo cooperativo e por aí vai. E lembrando que nos casos em que ele for intimar para a parte sanar o vício, ele tem que dizer qual é o vício, dever de esclarecimento, o princípio da cooperação. Então chegamos à seguinte conclusão nesse ponto. Sendo o vício sanável, o relator intima para sanar. Não sendo sanável, ele intima o recorrente para se manifestar.
Quem sabe, o relator diz, olha, eu vislumbro a intempestividade. Quem sabe o recorrente não traz um feriado que o relator esqueceu e aí acaba mudando o entendimento do relator. Então, mas, se nesse caso o vício não for sanado, o relator ele vai poder sim, de forma monocrática, não conhecer do recurso. Ora, se ele já sabe que o recurso é inadmissível, para que gastar tempo numa sessão de julgamento? Para que isso é incompatível com a duração razoável do processo? Então, o que é que ele faz? Ele não conhece do recurso sozinho, de forma unipessoal. Pois bem, essa é uma decisão monocrática do relator relativa à admissibilidade. E lembrando, o Código não faz distinção de qual vício o relator ele pode não conhecer sozinho. Seja qual for o vício, ele vai poder dizer, não conheço. Como também o Código não faz distinção de qual tipo de vício o relator tem um dever de intimar a parte para sanar. Qualquer vício, pela lei, ele tem que intimar a parte para sanar, desde que seja sanável, óbvio. E aí, inclusive, já registro que esse parágrafo único do 932 é alvo de críticas, porque acaba incentivando um pouco a negligência de alguns advogados, como, por exemplo, menciona o doutrinador Euclides Donizete. Mas vamos lá, Daniel, beleza. Então, em relação à admissibilidade, o relator ele pode não conhecer monocraticamente. Em relação ao mérito, existe alguma hipótese que o relator pode dar provimento sozinho ou negar provimento sozinho? E a resposta é sim, mas essas hipóteses foram restringidas. Se o relator ele pega um recurso e diz, epa, esse recurso é manifestamente improcedente, ele pode já dar uma decisão negando provimento? E aí eu vou dizer, meus caros, depende. Para o relator decidir o mérito do recurso sozinho, a decisão dele deve estar fundada em um precedente vinculante. Para ele negar provimento ao recurso, o inciso 4 do 932 já vai dizer, o relator ele pode negar provimento a recurso que for contrário a súmula do STF, súmula do STJ, acórdão em RDR, acórdão em IAC, que é a ação de competência, ou seja, quando o recurso está contrariando o entendimento vinculante, ou seja, o sistema de precedentes vinculantes. Daniel, qual é a lógica? Gente, se o relator vê que o recurso está contra um precedente, mesmo que ele quisesse, mesmo que o colegiado quisesse, eles não poderiam dar provimento, porque eles estão vinculados àquele precedente. Então, por questão de economia processual, o Código já diz, relator, viu que o recurso está contra precedente, você já prevê o final, você já pode negar provimento. Agora, gente, o negar provimento, ele beneficia o recorrido e prejudica o recorrente. Se ele nega provimento, ele diz, recorrente, você está errado, vou deixar a decisão do jeito que está. Então, nesse caso, o relator ele não precisa intimar o recorrido antes para apresentar contrarrazões. Mas também há hipótese que o relator ele pode dar provimento ao recurso. Lembrando, quando ele nega provimento, o recorrente está errado. A decisão recorrida vai ficar da forma que está. Quando ele dá provimento ao recurso, o recorrente está certo e vai haver aí uma modificação ou até mesmo uma invalidação da decisão. Se ele dá provimento ao recurso, ele está prejudicando o recorrido. Então, o Código vai dizer que ele tem que intimar o recorrido antes para apresentar contrarrazões. Se for um recurso de apelação, óbvio que essa intimação em segundo grau não irá existir, porque o recorrido ele já teve a oportunidade em primeira instância. O juiz, quando pegou a apelação, ele já intimou. Mas se for um agravo, não houve. Um agravo é interposto diretamente perante o tribunal. Então, ele vai ter que intimar o recorrido antes para apresentar contrarrazões. Mas, Daniel, que hipótese é que o relator ele pode dar provimento ao recurso? Olha, ele pode negar provimento quando o recurso viola o precedente. E ele vai dar provimento quando a decisão atacada pelo recurso foi quem violou o precedente. Ou seja, o juiz ao julgar da sentença violou uma súmula vinculante, violou uma súmula do STF, violou uma súmula do STJ, violou um acórdão em RDR do próprio tribunal. A parte recorreu, o relator vai pegar e dizer o seguinte, epa, a decisão recorrida está contra o precedente. Óbvio, o recurso aqui está a favor do precedente, então ele já dá para prever que aquele recurso vai ser o quê? Provido. Então, o relator pega e dá provimento ao recurso de forma monocrática. Agora, Daniel, se o recurso ele não estiver contra um precedente, mas o relator acha que o recurso está errado, ele pode sozinho negar provimento? Não. Ele prepara o voto dele, leva para o colegiado e aí vai esperar lá o acordo, que pode ser favorável ao voto dele ou não. Então, o relator, resumindo aqui para fixar bem na mente de vocês, ele pode não conhecer do recurso, se for inadmissível, lembrando daquele prazo que ele tem que dar para a parte sanal se manifestar, que é o prazo de 5 dias, ou ele pode, até mesmo, verificando que o recurso é admissível, entrar no mérito e já julgar, desde que ele esteja baseado em um precedente vinculante, ou negando provimento, se o recurso for contra esse precedente vinculante, ou dando provimento, se o recurso, se a decisão recorrida for contra o recurso, por óbvio, a favor. Então, essas são as principais decisões monocráticas do relator em sede de recurso. Lembrando-se que, da decisão monocrática do relator, cabe o recurso de agravo interno, artigo 1021.
E o recurso de agravo interno ele é direcionado justamente para o colegiado do tribunal, que o relator faz parte. Então acaba que não viola essa decisão monocrática o princípio da colegialidade, porque de qualquer forma a parte prejudicada ela vai ter a oportunidade de agravar e esse agravo vai ser julgado pelo colegiado que vai rever a decisão do relator. Aí você vai me dizer, Daniel, então não tem justificativa, porque de qualquer forma o relator decide para dar mais celeridade. Acaba com o recurso, mas aí a parte vem agrava e vai para o colegiado do mesmo jeito. Mas aí o código, pensando nisso, já adianto aqui e depois vejo se eu faço um vídeo com mais ênfase nessa questão. Os parágrafos 3º e 4º de 2021 tratam sobre uma multa. Que multa é essa? Se você é agravado a decisão monocrática do relator e o seu agravo for considerado manifestamente inadmissível ou for improcedente por unanimidade, ou seja, todo o colegiado disse, o relator estava certo e seu agravo interno estava errado, você vai ser condenado a uma multa de 1 a 5% do valor da causa. Então, a questão é, você vai pensar 2 vezes antes de fazer um agravo interno. Então, o código já pensou nisso justamente para evitar que as partes abusem do agravo interno e valorizar ainda mais a decisão monocrática do relator como um meio de enxugar o processo no tribunal. Então, gente, próximos vídeos aí estarei falando mais sobre temas parecidos. Muito obrigado. Quem puder aqui, deixe seu like e nos vemos em mais um encontro processual.